agora no Metrópolis. Como é que você veio parar? No Muro do Bom Retiro. Bom, eu tô em casa, né? Cala a boca, menino, tua mulher vem. Ela foi pro cabula, foi buscar jaca mole, tá na cabeça dura. Cala a boca, menino. Boa noite. A gente começa o Metrópolis de hoje com um projeto que já percorreu 108 países do mundo, fazendo uma verdadeira cartografia humana. E ele chegou a São Paulo. O Inside Out Project invadiu o bairro do Bom Retiro, retratando 150 moradores e comerciantes da região. A Cris Maxud mostra agora o resultado dessa experiência por aqui. Centro comercial que desperta o interesse das pessoas pelas compras, agora ganha um novo atrativo. E aí, tá reconhecendo alguém aqui? A minha amiga aqui, a Beth, esse aqui é o Turquinho aqui do bairro. Nossa, maravilhoso, viu? O Inside Out é um projeto do fotógrafo francês JR. Em 2011, ele ganhou o prêmio de $1 milhão da TED, uma fundação sem fins lucrativos dos Estados Unidos que premia ideias que merecem ser propagadas. A teia de retratos gigantes já chegou em 108 países e agora está aqui no Brasil. A proposta era de mostrar para as pessoas do bairro, a um nível local, que tinha uma rede de instituições culturais, e também de mostrar para o resto da cidade que esse bairro tem pessoas, tem comunidades, e também para quebrar um pouco os preconceitos que as pessoas têm, às vezes, com o Bom Retiro, a proximidade com a Cracolândia. E esse trabalho aqui na rua agora, como é que é? São vários muros. A gente fez uma seleção de muros do bairro, de muros que são visíveis, muros que são bonitos. Esse aqui não é muito visível, mas é uma passagem bonita, dá uma sensação bonita. Você entra numa passagem estreita, cheia de rostos. Então a ideia é que você faz um passeio pelo bairro. Como é que você veio parar? No Muro do Bom Retiro. Bom, eu tô em casa, né? Tô em casa, que é o meu bairro. E eu fico bastante surpreso, né, de ver um trabalho, uma exposição dessa de rua. Acho que isso é uma coisa que aproxima mais quem é morador do bairro, quem está acostumado a andar por aqui. O projeto em si é bem, vamos dizer, humanista, que coloca o indivíduo em si no centro das preocupações. Em vez de colocar ideias sobre as comunidades, são pessoas que vão se juntar. E também dá para mostrar que essas comunidades que a gente acha sempre um pouco isoladas uma da outra, podem se juntar para um projeto legal, fazer uma coisa todo mundo junto. Muito bem, eu gostei, hein, Júnior? Também. Legal, né? Bom, agora a gente fala para você de um outro projeto que deixou surpresos os moradores, os frequentadores ali do Sesc Vila Mariana, né, Júnior? É isso aí, Adriano. Você já passou por lá? E eu já passei, é legal. É muito legal. É um painel gigante. Um painel que foi instalado logo na entrada, né? Na entrada do Sesc Vila Mariana. O trabalho da artista Sônia Guggesberg abre um projeto que se chama Colateral, que, pelo visto, já transformou a paisagem da Vila Mariana. Eu conversei com a artista e nós mergulhamos na obra. Sesc Vila Mariana, painel, sol, aquela piscina ali está convidando, né? Essa imagem foi feita numa piscina submersa, o trabalho se chama Submersão, integra um projeto meu que fala da clausura humana dentro do universo urbano. Portanto, aí você vai ver crianças que estão brincando dentro de bolhas. Elas não identificam mais a liberdade ou a ausência de liberdade, elas simplesmente brincam fechadas dentro de bolhas. É gigantesco. 57 metros por 8,5 de altura. É quase um quarteirão isso aqui. E
para isso eu tive que alugar uma Hasselblad de 80 megapixels. É uma máquina alemã, é uma máquina grande, a lente é fixa. E fazer todas as imagens, cada detalhe em estúdio, as crianças, as bolhas, a piscina, e fazer uma montagem em Photoshop com filtros e filtros, sobreposições de imagem. Eu dirigi todas as fotografias, eu dirigi as crianças, enfim, foi todo acompanhado e dirigido por mim. E a impressão? Bom, é uma boca, a máquina tem uma boca de 5 metros e foi feita de 5 em 5 metros até chegar nos 57 metros, cada peça emendada impecavelmente para poder dar essa imagem única. Você está o tempo inteiro convivendo com as crianças nessa praça, brincando, e de alguma maneira as crianças estão brincando dentro das bolhas. Hoje em dia as crianças têm seus espaços reduzidos e elas praticamente não entendem mais ou não param para pensar essa diferença, porque também não conheceram a liberdade, muitas delas, de uma fazenda, de um campo. Enfim, a vida numa cidade grande como São Paulo implica em um certo tipo de clausura também. A imagem te abraça, é muito diferente de uma imagem pequena. Ela gera um ambiente, ela não é só uma imagem. Os prédios que estão em volta estão fotografando e vendo isso como uma mudança dentro da própria casa deles, porque a vista de cada um desses terraços que estão em volta desse pátio mudou e contrasta com o cinza da cidade. Eu acho que está muito divertido e muito alegre tudo isso. Você sabe o que é goma laca? Goma laca era uma substância usada para produzir os antigos discos de 78 rotações. Exatamente por isso, o nome acabou batizando o projeto de resgate da música brasileira de raízes africanas, das décadas de 20 a 1950. O projeto Goma Laca traz à tona verdadeiras relíquias de uma geração no início do século XX. Vocês, com o projeto Goma Laca, têm esse intercâmbio mesmo de unir, né, essa geração com as gerações mais novas, contemporâneas. E aí vocês organizaram esse show que foi em 2011, acho que o primeiro, né? Qual que foi a ideia? Uma ideia que nós tivemos em conjunto, eu e o Ronaldo Evangelista, de justamente continuar aquela ideia da discoteca, de unir as gerações e trazer o pessoal contemporâneo para criar em cima, mas livre daquela coisa de releituras, preservar, uma coisa tão histórica. A gente estava mais querendo saber o que aquela música desperta nos ouvidos de hoje e por que ela ainda bate na gente. O intercâmbio deu certo e o Goma Laca acaba de se reunir de novo, desta vez com outro time. E agora avança na gravação do primeiro disco. O que a gente vai ter nesse repertório, Letieres? São músicas que inspiradas no universo afro-brasileiro, que foram produzidas, gravadas entre a década de 20 e 50. Eles tiveram a ideia de selecionar algumas canções desse período e vesti-las de outra maneira, e eu fui convidado para fazer os novos arranjos baseado na ancestralidade que cada uma dessas músicas se inspirava. Sob os olhares e ouvidos atentos do maestro, a gravação é dividida, um músico por vez. E a gente acompanhou uma pequena parte desse trabalho, a percussão, com Gabi Guedes. E a gente vai falar com Gabi aqui nessa percussão, com vários instrumentos aí, vários de cozinha. Geralmente dizem que na cozinha é que está todo o tempero, é que dá todo o molho, todo aquele brilho, né? E para mim está sendo um grande prazer estar trabalhando com esse grande maestro, Letieres, com esse projeto também, podendo mostrar um pouco dos ritmos afro-brasileiros e fazer toda essa fusão, e que está dando uma boa positividade, né?
legal. Salve, mestre Gabi, do Canto A. Pois bem, ó, uma notícia para você. A Red Bull Station de São Paulo acaba de abrir edital para a seleção de participantes para o seu projeto de residência. 12 artistas serão selecionados para as edições que acontecem de junho a agosto e de setembro a novembro deste ano. Cada selecionado terá um ateliê à disposição, acompanhamento de um curador e uma bolsa de R$ 375 por semana para quem mora em São Paulo ou de R$ 500 para quem vem de outra cidade. As informações de inscrição estão no site da Red Bull Station. O Metrópolis faz agora um rápido intervalo e volta no próximo bloco com o jornalista JB Medeiros. Papo legal, hein? Ele acaba de lançar um livro que se chama O Bisbilhoteiro das Galáxias, no lado B da cultura pop. Fica por aí. O jornalista apura muitas informações e tem algumas experiências que não entram nas reportagens publicadas ou exibidas, né? Impressões que a gente conta para os amigos, para os colegas de profissão. Algumas dessas histórias do jornalista e crítico de música JB Medeiros estão no livro que ele acaba de lançar. O Júnior já está com o livro em mãos. O Bisbilhoteiro das Galáxias, no lado B da cultura pop. Histórias saborosas do JB, que tem quantos anos de profissão, JB? 25. 25 anos de profissão e sempre cobriu música? Ou não? Não. Teve uns momentos de polícia também. Tem uma crônica policial na minha vida. Envolvendo músicos? Também, né? Também. Porque parece que a ideia que deu origem aqui envolveu polícia, não é? Envolveu polícia. Como é que foi? Não, tem várias histórias, né? Mas eu tenho uma coisa meio magnética, um imã em relação à confusão, né? Teve um Hollywood Rock, nos anos 90, que eu estava cobrindo a coisa bruta do festival, que é multidão, essas coisas, sim, bastidores, polícia, quantas vítimas de bebida, de excessos. E aí eu vi, logo depois do show do Sepultura, o Max Cavalera sendo preso, agarrado pela polícia e colocado num camburão, porque tinha pisado na bandeira brasileira. Essa história ficou famosa na época. Aí acabei no DP, fui o primeiro a chegar no DP antes do camburão e tal. Sempre tem essas histórias, tem muitas histórias assim. Tem um cara que ficou pelado também no Rock in Rio, do Queens of Stone Age, o baixista, e foi preso no palco. Então tem uma confluência de... às vezes o jornalista tem que ter sorte, né, para estar no lugar certo, ou no lugar errado, né? Ou no lugar errado e com uma câmera que você carrega a sua, né? Sempre. Antes das digitais, eu carregava aquelas câmeras descartáveis, que davam umas imagens péssimas. Vamos ver uma das fotos? Vamos ver. Vamos lá, mestre Bob Dylan, no Rio de Janeiro. Vendo a foto, parece que é inverno, mas não é. Porque, na verdade, a gente vai ver as fotos aí, mas a sua ideia partiu de contar um pouco desses bastidores, né? Porque, às vezes, não cabe no jornal essa sua outra visão, esse relato de como você chegou à notícia, né? Exato. O jornal, eu sempre trabalhei em jornal diário, né? Trabalhei um pouco também na Editora Abril, em revista, mas pouco tempo. E ele tem essa característica, né? Ele tem um serviço a ser dado, né? Tem uma circunstância do show que tem que ser narrada para o leitor. Então, o repertório, as circunstâncias do show ali, a multidão, 2 milhões de pessoas para ver Rolling Stones em Copacabana, dá um bocado de trabalho. Você tem que cobrir em todos os quadrantes do negócio. E também a própria como se diz, a forma como a banda se locomove pela cidade, as andanças noturnas, essas coisas todas você tem que dar conta. E acaba que você tem histórias saborosas que ficam de fora, ficam para a sua crônica pessoal. Então eu achei que cabia um livro a respeito, cabia um pequeno inventário dessas histórias.
E o Bob Dylan, como é que você encontrou? Foi assim, tipo, por acaso, ou você estava à caça dele? Eu estava à caça dele, não foi por acaso. O Bob Dylan é uma das figuras-chave da cultura do século XX, assim, uma figura muito influente, ele dialogou com a política, com digamos, a estética, com ideias, comportamento. Ele é um cara influentíssimo em diversas direções. E aí ele sempre vem para o Brasil em turnês regulares e eu falei, porra, será que o Bob Dylan fica num hotel o tempo todo? Nunca sai? Fechado, sem sair. E saí, dei uma incerta pelo Rio de Janeiro, estava um dia ensolarado, fui em uns hotéis 5 estrelas e aí acabei achando. Achei o cara com uma roupa de lã, quase 40 graus, né? A sensação térmica, botas de cowboy, cruzando a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Falei, não estou acreditando, cara. E tipo, eu fiquei em choque. Muito bom. Você também encontrou, tem uma história ótima do Roberto Carlos, tem foto do Roberto Carlos também no livro. Roberto Carlos deixou você colocar essas fotos? Olha aí, hein? É verdade, hein? Não, eu pedi autorização. A verdade é que eu tive que pedir autorização, porque eu cobri o show do Roberto Carlos lá em Jerusalém. Esse também é um cara muito importante da música, não só brasileira, ele é um ídolo. Eu cobri shows dele em Miami, em Israel e também na Argentina, cobri shows dele em vários lugares. Ele é um fenômeno que o Brasil devia estudar melhor até, porque é impressionante o alcance da arte dele. E aí, em Jerusalém, ele foi ao Muro das Lamentações. Tinha uma coisa meio programada e tal. E eu fui lá, cobri e tal. E aí, quando eu resolvi colocar a história do show dele em Jerusalém, eu falei, putz, uma foto dele no livro, e se ele ver? E se ele não gostar? É perigoso, hein? E aí eu consultei e ele falou, ó, não, JB, é claro, pô, tudo bem, pode usar a foto, só queria escolher, porque essa que você estava querendo colocar estava de costas para o Muro das Lamentações. Ele não gostou. E ele não gostou muito. Falou, você vai botar uma foto minha de costas? Aí ele aprovou essa. E o Iggy Pop, hein? Essa história é muito interessante. É muito legal. Essa história é muito legal. É porque eu tive uma experiência, não assim tão interessante como a sua, mas eu sempre... Eu tenho algumas pessoas que eu ainda tenho essa coisa meio de fã, né? Iggy Pop era um. E eu tive essa oportunidade. Depois de ver o show do Iggy Pop em Studios, entrevistar o Iggy Pop, e ele é um gentleman. Na entrevista ele é um gentleman, nada a ver com aquela loucura. É um monstro. Mas como é que foi o seu encontro com ele? Não, eu tinha um compromisso, tinha um festival para cobrir na Dinamarca. E aí tinha um grupo também de jornalistas, do Globo, colega do Globo, colega da Folha, todos indo para esse festival. Tinham as entrevistas agendadas. Aí eu estou no aeroporto de Paris, tinha uma escala muito longa no aeroporto de Paris. Eu já tinha lido todos os jornais velhos da área de embarque. E aí eu vi um cara sentado com chinelos e meia. Chinelo e meia é uma coisa meio... Não, essa foto de tá avó, ótima. Né? E aí eu falei, porra, aquele cara, parece o Iggy Pop. Aí eu falei, porra, eu conversei com os colegas, falei, meu, Iggy Pop ali. Aí eles riram de mim. Não, você tá delirando. Essa tua obsessão em encontrar popstars. Aí eu sentei do lado dele e comecei a conversar com ele, fiquei ali um tempo conversando. E aí quando eles viram que era mesmo Iggy Pop, virou uma lambança, assim, todo mundo foi lá, abraçou, tirou fotos, e ele é um cara muito gentil, né? E ele tá super simpático na foto ali, super simpático, com o cartão de embarque no bolso. Ele ia pra Suíça, se eu não me engano. Pô, e o legal, o curioso, é que não tem nenhuma foto sua do lado do artista, tal. Você não paga de fã. Então, eu tenho uma foto, tem algumas, acho que tem uma aqui no livro que eu tô do lado do Sonny Rollins, que foi um show que ele fez no Central Park, em Nova York. E, bom, esse é o maior saxofonista vivo, né, de jazz. Então, a gente foi até ele convidou para ir até o camarim. E aí, ali, acabou que essa foto foi um colega que fez. Eu tinha dado opções para a editora de algumas fotos e acabou entrando nessa. Eu preferia que não tivesse entrado, porque parece tietagem e tal. Mas é o Sonny Rollins ali, uma figuraça.
E tem uma foto que eu fiz e que me orgulho, assim, que é o Joe Strummer, que eu encontrei acidentalmente num festival que eu também tinha ido cobrir na Inglaterra. E eu estava nos bastidores ali do festival esperando uma banda eletrônica, um duo eletrônico para entrevistar. Quando eu vi o cara sair do trailer dele, assim, falei, puta que pariu. Não posso perder. É o homem do Clash. O Clash é outra banda que você é fundamental, eu sou fã. E ele é um cara importantíssimo, assim, digamos, ele teve uma atitude política dentro do rock, dentro do punk rock, ele politizou uma coisa de tal forma que ele é fundamental. Essencial. Muito bem, tem muitas outras histórias, muitas outras. Dá outro livro. Deliciosas. Volume 2. Volume 2. Fica devendo a história dos Stones. Tá. O livro vai ser lançado no dia 24 de fevereiro, aqui em São Paulo, no Bar Sabiá. Exatamente. E uma delícia de ler. Parabéns, viu, JV? Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Dizem que vai render até exposição, viu, gente? Aguardem. O Metrópolis faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente volta para falar da peça Pedro e o Capitão, que relembra a ditadura militar no Brasil e também a ditadura militar em outros países da América do Sul. Até já. Eu não preciso te explicar as regras do jogo, certo? Você sabe muito bem do que eu estou falando e mais do que isso. Eu sei que vocês são treinados para enfrentar as situações que você está vivendo aqui. Ou não te falaram que aqui dentro tem os investigadores malvados, uns verdadeiros animais capazes de quartejar um prisioneiro? E os bonzinhos, aqueles que acolhem o preço exaurido pelos castigos brutais para pouco a pouco dobrar. No palco, um oficial militar e um jovem torturado. O cenário, a ditadura na América Latina. O texto do uruguaio Mário Benedetti, que recria um tenso interrogatório, volta a ser encenado em São Paulo na peça Pedro e o Capitão. Pelo visto, te maltrataram um pouquinho, não é? Mas você não abriu. É sempre assim na primeira sessão. Inclusive, eu acho até bom que a pessoa não entregue logo de cara. Pedro Capitão, a história da montagem. Quem teve ideia? Olha, Pedro Capitão é uma montagem que nós pensamos em realizar o ano retrasado. Esse texto foi uma indicação da Marta Neri. Ela sugeriu esse texto do Mário Benedetti, que é um grande romancista, e ele tem 3 peças, sendo que ele só autoriza a montagem do Pedro Capitão. Os outros 2 textos não são divulgados pela Fundação Mário Benedetti. Que história que é contada? A história contada é um interrogatório entre um capitão, um oficial e um certo líder da militância. Da época da ditadura, 70, 80. O texto foi escrito em 79. O texto é de 79, é sobre a ditadura do Cone Sul. Ele não chega a localizar. É isso que eu ia perguntar, não há uma localização, não é Brasil, porque ele é uruguaio. É uruguaio, Mário Benedetti. A gente ficou o Cone Sul, né? Exatamente. Sei. E aí, a tortura em si não é mostrada. O que é mostrado aqui é a tortura psicológica. Então, entre um ato e outro, a gente vai percebendo através da caracterização. Mas não que ela não exista, né? Ela já existe logo de cara. Vê... Tem queimaduras de cigarro, já a unha, já entra logo de cara. Só que isso vai aumentando conforme esse cara vai resistindo. Eu sou o único que pode pedir para bater menos forte em você. Encurtar as suas sessões de tortura, melhorar a tua comida, te arranjar um cigarro. Eu sou um capitão que faço parte de uma força de repressão. Eles se denominam o bonzinho e o malzinho. Então, dentro dessa estrutura, eu sou o bonzinho. Eu sou do diálogo. Eu que venho conversar com um cara que foi torturado. Muito prazer. É melhor quando a gente pode se ver, não é? Não é agradável conversar com um bando de chão. Eu tenho alguns colegas que não gostam de ser vistos pelo preso. Alguma razão eles têm, né? A tortura, ela paira, então tem essa sombra. São 4 blocos. São 4 blocos. E ele é uma pessoa convicta, é um jovem, um idealista, firme, leal aos seus princípios, que vai sofrendo essa tortura e vai desintegrando. E o restante eu não posso falar, que vocês vão assistir a peça. Porque se o senhor tem pais, mulher, filhos, deve ser foda voltar pra casa depois do serviço. Como assim? Porque deve ser foda depois de interrogado e torturado, chegar em casa e dar um beijinho na patroa e no filhinho. Se tiver um... Você é um desgraçado, meu irmão. O prêmio Road Photography anunciou os selecionados da edição deste ano. Uma brasileira está entre as finalistas na categoria profissional. Ana Carolina Fernandes compete com a série Mendiçá número 100.
As fotos já estão garantidas na exposição que será organizada em maio na Somerset House, em Londres. O evento, realizado pela World Photography Organization, anuncia os premiados no dia 30 de abril. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com as fotos de Ana Carolina Fernandes. Uma boa noite para você e até amanhã.